Muito boa tarde a todos. Agradeço muito especialmente ao presidente da Academia da Marinha, vice-almirante José Manuel Silva Carreira, pelo honroso convite e a oportunidade de falar mais uma vez na Academia. Chegamos a lembrar que faz quase exatamente uma década desde que falei lá pela última vez, e é uma honra é sempre uma honra de estar de volta. Para hoje à tarde falar sobre Luís de Camões, poeta do mar entre a Europa e a Ásia. No discurso, no dia 10 de junho de 1977, dia de Camões, Jorge de Sena, que era meu professor, propôs uma leitura inteiramente diferente de Camões, a de um poeta profundo, dramático e dividido, cujo poema épico e cuja viagem narram a própria experiência angustiada de criação poética. No além-mar, Camões teria encontrado maior liberdade poética nos seus encontros com terras e povos diferentes, bem como uma ideia nova do que o estar no mundo poderia significar. Aí encontrou as verdades transformadoras da experiência, da viagem. Como escreveu na Carta de Goa, desta terra parti, acho que é aqui, desta terra parti, como quem o fazia para o outro mundo. Aqui queria passar essa imagem que é da Praia Grande de Macau, que está cheia de motivos marítimos, que sempre me dava prazer ao passar nas minhas visitas a Macau. É como um tipo de homenagem à presença de Camões em Macau. Desta terra parti, como quem o fazia para o outro mundo, escrevia Camões numa carta. Verás as várias partes que os insanos mares dividem, onde se aposentam várias nações, que mandam vários reis, vários costumes seus e várias leis. Isso da canção 10. Em princípio, Camões pode ser considerado poeta do mar a partir da própria experiência da vida como viagem. Como observou o tradutor Landing White, Camões foi o primeiro dos grandes poetas europeus a atravessar o Equador e a conhecer diretamente a África e a Índia, e talvez as Ilhas Molucas e Macau. Acrescenta o tradutor que foram os longos anos na África e Ásia que fizeram dele um grande escritor. Cito: com o seu exílio havia uma mudança maciça de perspectiva e quase toda a sua obra importante ficou à frente. Ele é forçado a repensar por que e para quem escreve, abandonando as convenções poéticas da sua época para forjar um novo estilo, direto, pungente e, para o tradutor, assustadoramente simples. Aí estávamos a comentar agora as dificuldades das traduções, por causa exatamente da modernidade da linguagem poética de Camões. Em outro discurso de 10 de junho de 1880, no Rio de Janeiro, o estadista Joaquim Nabuco também associou o gênio de Camões, o gênio poético camoniano, às viagens. Na partida de Camões para a Índia, dizia Joaquim Nabuco, devemos ver, senhores, como quer que o chamemos, o acaso inteligente que leva o artista a colocar-se, sem que o saiba, e às vezes contra a sua vontade, nas condições únicas em que lhe é possível produzir a obra que será a medida do seu gênio. Observamos que Joaquim Nabuco predata a mesma observação do tradutor Landing White, de que exatamente a obra que vai ser a medida do seu gênio é o resultado das viagens e
inteligente que sai da experiência. O Jorge de Sena reforça essa observação ao comentar que Camões sabia perfeitamente que escolhia um momento decisivo da história universal, o encontro para todo sempre, para bem e para mal, da Europa com a Ásia, passando-se pela África. Em Os Lusíadas, as ninfas oceânicas revelaram essa nova geografia do mar, atravessado pelo poeta. Eis aqui as novas partes do Oriente, que vós, outros, agora ao mundo dais, abrindo a porta ao vasto mar patente. No seu livro A Torre dos Segredos, Edward Wilson Lee descreve a mudança na voz do poeta provocada pelas viagens. Camões transformaria os poucos memoráveis versos da sua juventude numa voz poderosa e original, que nunca estava mais viva do que quando escrevia sobre o oceano. O tema central dessa transformação, tanto para a poesia quanto para a vida, será precisamente o mar. Nas viagens marítimas, Camões confronta-se com o desconhecido, com o momento vertiginoso e a traiçoeira instabilidade dos mares. Nas tempestades violentas que observa, admira a perícia dos marinheiros experientes. E escreve: os casos vi que os rudos marinheiros, que têm por mestre a longa experiência, contam por certos sempre e verdadeiros. Significa que com a experiência do mar, Camões ganha maior respeito, não só pelo mar, mas pelos marinheiros e pela arte de navegação. A mudança de visão provocada pela experiência no mar conduziria o poeta a uma poesia profundamente filosófica, revelando aos leitores um Camões diferente que o Camões que o Jorge de Sena viu e comentou na palestra de 1977. Durante 2 décadas, escreveu poesia europeia na Ásia, no impressionante deslocamento geográfico da sua aprendizagem clássica, sustentada por uma memória aguda da lírica e da épica clássicas e renascentistas. Alterou os padrões eurocêntricos da poesia medieval e tardo-renascentista ao fazê-los passar pelos filtros histórico-autobiográficos dos oceanos Atlântico, Índio e Sul-Asiático. Com a experiência do mar, muda-se a sua escrita e muda-se o seu próprio ser. Aqui não poderia deixar de incluir essa foto da estátua de Camões, que se encontrava na Velha Goa, e é uma fotografia minha de 1978, porque essa estátua, logo depois, até 1980, foi para o museu e não é mais encontrável, não mais rege essa localização na Velha Goa. Mas dá uma ideia de que o poeta maior do mundo português, testemunhado por essa estátua, se encontrava em Velha Goa. O conjunto da sua obra dedica-se a esta transformação oceânica. Camões sonda os sofrimentos do exílio e da deslocação através de reflexões sobre o isolamento, a desesperança, a resignação e a mudança numa vida pelo mundo em pedaços repartida, como escreve no hino Junto de um seco férreo e estéril monte. A essa fragmentação existencial somaram-se anos de autorreflexão e de composição poética nos mares da Ásia, em viagens que podemos considerar, concordando com o tradutor Landing White, determinantes para seu desenvolvimento enquanto poeta
dotado de uma singular capacidade para transcender as formas e os modelos europeus em que escreveu. Senna dizia que a dedicação do poeta à expressão estética tocou, cito, as cordas profundas da existência humana, quer nos seus mais felizes, quer nos seus mais jocosos momentos, ou na extrema escuridão da absoluta angústia e solidão. Na poesia composta na Ásia, impressiona-nos tanto a análise objetiva da sua situação, como a compreensão alegórica das suas experiências enquanto viajante oceânico, que, por mais negativamente que as encarassem, conferem-lhe um tom notavelmente moderno. Camões afirma-se poeta do mar pela própria cartografia das viagens que o levaram a seguir as rotas das naus no caminho da Índia como soldado e poeta. Sabe-se que partiu em março de 1553 na nau São Bento, integrada na armada comandada por Fernão Álvares Cabral, chegando a Goa em setembro. Não existe documentação sobre muitas das restantes viagens no Oriente, mas a julgar pela sua poesia, método adotado desde a biografia de Severino de Faria de 1624, Camões terá participado em várias expedições navais como soldado comum. Aparentemente, pouco depois da chegada, integrou a armada de Dom Afonso de Noronha numa expedição à ilha de Porcá, na costa do Malabar, episódio refletido na quarta elegia, o poeta Simônides falando: que uma ilha que o rei de Porcá tem, que o rei do Pimenta lhe tomara, fomos torná-la, e sucedeu-nos bem. No início de 1554, encontrava-se na expedição de Dom Fernando de Menezes ao Golfo Pérsico, que invernou em Hormuz, passando por lugares descritos numa das suas canções mais conhecidas. Junto de um seco, férreo e estéril monte, inútil e despido, calvo, informe, da natureza em tudo aborrecido, onde nem ave voa, ou fera dorme, nem rio claro corre, ou ferve fonte, nem verde ramo faz doce ruído, cujo nome do vulgo introduzido é Félix, por antífrase infeliz. É possível que as suas viagens se tenham estendido do Mar Vermelho a Macau, embora tenha passado a maior parte dos anos em Goa. Sabe-se que em Goa, Camões esteve próximo de duas das grandes figuras intelectuais da Índia portuguesa. O primeiro, o historiador Diogo do Couto, que relata na 8ª década da Ásia, só publicado em 1673, que encontrou Camões em 1569, na mais extrema pobreza, na ilha de Moçambique, e lhe providenciou os meios para regressar a Lisboa. E o segundo amigo conhecido, é o médico e naturalista Garcia da Horta, em cujo Diálogo dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, publicado em 1563, terceiro livro a ser publicado na Índia, Camões publicou a sua primeira obra, um soneto. Ao contrário de Garcia da Horta, para quem Goa constituiu um refúgio face à Inquisição, Camões não escolheu viajar para a Índia. Considerava-se um exilado e ansiava regressar a Portugal. Em Goa, Camões encontrou certamente outras figuras de relevo da Ásia portuguesa, entre elas o prosador Fernão Mendes Pinto, autor da fabulosa e fantástica Peregrinação, que regressou a Goa e Japão e da China para doar a sua vasta fortuna comercial aos jesuítas. E o cartógrafo Fernão Vaz Dourado, que participou da defesa de Dio em 1546 e que, em 1568, já havia produzido os primeiros mapas de grande escala do Ceilão e do Japão.
Camões fora aparentemente nomeado provedor dos defuntos em Macau. Segundo Severino de Faria, teria sido condenado pelo novo governador Francisco Barreto em reação a versos satíricos que escreveu em Goa com título de Festas. E escreve Severino de Faria: Francisco Barreto, ou por zelo... deixa eu ver, isso é outro... enfim, então... Aqui está. Francisco Barreto, ou por zelo ou justiça, mandou prender a Luís de Camões e o desterrou para a China no ano seguinte, de 1556, em que despachou alguns capitães para o sul. Na sua recente biografia, Isabel Rio Novo documenta a viagem de abril de 1556 com o capitão João Pereira à ilha de Ternate, nas Molucas, ilha vulcânica possivelmente retratada numa das canções. Uma ilha, lá nas partes do Oriente, de estranhos habitada, onde o duro inverno os campos reverdecem alegremente. Cercada está de um rio e marítimas águas saudosas das ervas que aqui nascem, os gados juntamente e os olhos passem. Aqui minha ventura quis que uma grande parte da vida que não tinha se passasse. Nesse sentido, poderia ter estado no célebre Jardim e Gruta de Camões entre 1553 e 65, onde trabalhou no seu poema. Aqui a entrada do Jardim de Luís de Camões, em Macau, e continuamos então. Aí eu estive lá em abril, então não pude resistir. Mais uma visita à Gruta de Camões, e ao lado da estátua, e aí uma visão melhor dentro da Gruta de Camões em Macau. Circulam relatos de um naufrágio à foz do rio Mekong, na viagem de regresso, do qual teria salvado o manuscrito, mas não uma jovem companheira chinesa conhecida por Dinamene. Parece aludir a este episódio num soneto e em Os Lusíadas. Como quando, do mar tempestuoso, o marinheiro todo trabalhado de um naufrágio cruel, saindo a nado, só de ouvir falar nele está medroso. Firme jura que o velo bonançoso do seu lar o não tere sossegado, mas esquecido já do horror passado, dele afiado se torna comiçoso. No regresso a Goa, foi preso por causa dos fundos perdidos no naufrágio. Um desenho de Camões, descoberto apenas em 1972, mostra o encarcerado em Goa com o poema épico aberto sob a mesa ao canto 10 dos Lusíadas, o que permite supor que a obra tenha sido concluída em Goa antes do seu regresso a Portugal. O tradutor Langdon compara esse quadro a um soneto, que é: se julga-me a gente toda por perdido, mas eu, que tenho o mundo conhecido, e quase que sobre ele ando dobrado, tenho por baixo rústico enganado, que não é com meu mal engrandecido. Em 1567, deixou a Índia, embarcando nas naus de Pedro Barreto de Cochin para a ilha de Moçambique, onde viveu isolado e na pobreza até ser resgatado por Diogo do Couto, juntamente com o antigo vice-rei Dom Antão de Noronha. Em novembro de 1569, então, como aprendemos da década do Diogo do Couto, regressou a Portugal no Santa Clara, levando consigo o manuscrito dos Lusíadas. Simbolicamente, porém, partiu sem o manuscrito fantasma intitulado Parnaso de Luís de Camões, que Diogo do Couto vira nas suas mãos em Moçambique, mas que lhe foi roubado
e nunca mais apareceu até hoje. Camões define-se como poeta do mar em virtude dessas prolongadas viagens oceânicas. Dos 17 anos que passou na Ásia, calcula-se que durante pelo menos 3 anos consecutivos esteve a bordo das naus da carreira da Índia. A quinta parte do tempo que passou. Camões afirma-se poeta do mar pela agudeza de sua observação durante as viagens. Investiga o mundo marítimo que impressiona pelos mistérios da natureza, sendo as suas observações notáveis pelo detalhe com que retrata fenômenos como o fogo de centelho, as trombas de água e as tempestades marítimas. Revela a sua admiração numa exclamação: quem haverá que sem o ver o creia? A partir de Belém, onde a terra se acaba e o mar começa, na frase de Gama, aproveitado tanto pelo nosso Saramago, o poeta invoca os vastos espaços do ambiente marítimo, o largo mar com leda fronte. Aí eu tenho uma série de... isso não tenho. Desculpe. O largo mar com leda fronte, governado pelos deuses do Olimpo e o fado eterno, mas logo caracteriza o úmido reino que os marinheiros enfrentam com expressões de advertência: o mar irado, o duvidoso mar, o mar remoto. E ao terminar o primeiro canto, torna-se plenamente consciente dos perigos que aguardam quem se aventura pelos mares. No mar, tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida. Nos cantos seguintes, o poeta enumera as dificuldades. Aí eu queria primeiro mostrar, com licença, esse desenho do naufrágio na viagem de regresso de Fernão Álvares Cabral, que é uma ilustração que acompanha a história trágico-marítima de 1735. Camões escapou dessa. Então, revela... isso eu estou aqui. Nos cantos seguintes, o poeta enumera as dificuldades do longo mar que navegaram, da insânia fantasia de tentarem o mar com vela e remo. Descreve o mar através de uma série de adjetivos expressivos: profundo, incerto, ondoso, instável, ingente, temeroso, ferrugento. Repara na natural ferocidade do mar. Contudo, mesmo perante tais dificuldades aterradoras, reconhece o poder das deusas e das ninfas que povoam esse espaço, em cuja presença se amansava o mar de maravilha. O poeta está consciente do seu papel de viajante observador de realidades desconhecidas, de pessoas diferentes, ao ponto de considerar as suas próprias viagens superiores aos exemplos clássicos de Enéas e Ulisses. Ousou alguém haver do mar profundo, por mais versos que dele escrevessem, do que eu vi, a poder de esforço e de arte, e de que ainda hei de ver a 8ª parte? Não obstante tudo o que aprendeu, Camões reconhece a aura de mistério que envolve as viagens marítimas, levando-o a questionar continuamente a ordem surpreendente do mundo e até de imaginar outros mais. Que me dava que o mundo se acabara ou que a ordem mudasse a natureza? Reconhece no mar uma realidade contrária à terrestre ao exclamar: coisas do mar que os homens não entendem. Isso no canto 5 dos Lusíadas. Camões é poeta do mar pela linguagem expressiva do novo ambiente oceânico, como a descrição aliterativa do mar
durante uma batalha em Shaul. Cito: "O mar todo com fogo e ferro ferve." Em Os Lusíadas, a palavra mar surge quase 200 vezes, complementada por outras semanticamente próximas, como oceano, ondas e água. O vocabulário marítimo permeia cada canto do poema e reforça o seu imaginário oceânico. Até a palavra onda, como observou o poeta brasileiro Haroldo de Campos, ressoa pelo fluxo dos seus fonemas, ecoando nos versos. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem, furibundas, quando as iras do vento o mar responde. Dominado pela crítica, designer da linguagem, Camões criou uma imagem semântica da agitação das ondas por meio do som. Estava-se com as ondas ondeando, porque com a água já sente água mole. As ondas tomam as ondas que tomou. Ou, agora a ver parece que desciam as íntimas estranhas do profundo. Ou as ondas que batiam denodadas. Haroldo de Campos repara que a palavra denodadas é quase anagrama de ondas. Então, que nós temos uma circulação, exercício do vocabulário ligado ao tema do mar. Por esses e outros versos, o poeta de vanguarda Ezra Pound louva em Camões, cito, um mestre de som e linguagem, cheio de música e cadências, união de dicção e som. Mais significativo para essa análise é o plano estético. Camões trabalha a forma e a expressão da sua grande obra como artista plástico e compositor, criando uma estrutura visual, táctil e sonora através de palavras, sons e imagens. Como pintor do mar, constrói uma paisagem marinha com linguagem barroca. Poderia existir exemplo mais intenso de sinestesia de som e água e de significação subliminar do que Adamastor, personificação gigantesca do cabo, saído de uma nuvem ameaçadora, fazendo com que o negro mar de longe brada. Uma nuvem que nos ares escurece, sobre nossas cabeças aparece. Bramindo, o negro mar de longe brada. Arrepiam-se as carnes e o cabelo, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. Helena Buesco, no seu livro recente sobre Camões, reinterpreta o autor de Os Lusíadas como personagem principal da sua própria obra. A presença do autor no poema, seja herói, seja como personagem, é contudo complexa. Enquanto narrador, adota um ponto de vista móvel, reminiscente da ilha que Vênus manipula do mar para acolher a frota. Acompanha constantemente a ação histórica, principalmente como observador, que escuta e repete as várias histórias orais que lhe são contadas. Eu acho que essa observação no livro da Helena Buesco é fundamental, porque Camões, em certo sentido, não escreve os Lusíadas, ele ouve os Lusíadas, que todas as orações dos Lusíadas são de outros personagens ou deuses ouvidos pelo poeta e anotados. Nesse sentido, é como a pessoa que assiste a uma performance ou apresentação no palco, que é o grande palco do mar, que o poeta assiste. Então, a presença então, do narrador é complexo. Acompanha constantemente a ação histórica, principalmente como observador, e escuta e repete as várias histórias orais que lhe são contadas. Desse modo, a estrutura do relato repete em escala maior aquela do episódio do Velho do Restelo. Da praia de Belém, o Velho do Restelo repreende os marinheiros já embarcados. As suas palavras são ouvidas pelos marinheiros que, já saídos de Belém, as escutam por sobre as ondas,
pois a água aumenta o som, que nós no mar ouvimos claramente, está escrito. Desse modo, a narração mantém-se a um passo removido dos relatos. Então, essa estrutura que observamos do Velho do Restelo, cuja voz é ouvido dos marinheiros já no mar, é uma estrutura que pertence, digamos, ao poema todo, em certo sentido, né? É uma forma repetida no poema, na estrutura do poema. Ao mesmo tempo, o narrador revela-se onisciente, não apenas através da exposição de Gama sobre a história da Europa e de Portugal, desde o começo dos continentes, mas também nas profecias, do último canto, que englobam uma visão das viagens futuras reveladas pela deusa Tétis e a máquina do mundo. O narrador participa ainda na alegoria do paraíso e na plenitude concretizada da ilha utópica, entendida como razão de ser e finalidade de qualquer esforço humano. Para além de criador-observador, o poeta ergue a sua própria voz no plano exterior à narrativa, resumindo a ação, comentando seu artifício de autor e, por vezes, questionando a razão, a ética e a finalidade da viagem. Com razão, Helena Buesco o considera personagem principal de papéis sobrepostos. Se enfocarmos o poema épico como canção, canto, percebemos uma estrutura de vozes intercaladas, oriundas tanto do mundo histórico como dos mitos clássicos e do universo social da viagem. Há uma verdadeira sinfonia de vozes no poema, encaixadas umas das outras, como numa partitura musical. O poeta narrador escuta-as como espectador de uma representação. Essa composição de vozes aproxima-se no período barroco da forma do oratório e da ópera nascente, que se desenvolveria na Itália até 1600. Do mesmo modo, Camões compõe, na minha interpretação, um grande oratório, do qual é simultaneamente narrador e compositor. As três vozes principais dos Lusíadas pertencem a deusas do mar. O longo discurso de Vasco da Gama, por exemplo, é transmitido ao poeta por Calíope, a mais velha das 9 musas, cujo nome significa beleza da voz. A segunda intervenção extensa pertence à deusa Tétis, já na celebrada ilha, com o objetivo de revelar os segredos das futuras viagens vistas no globo cristalino. E a terceira voz principal é da bela ninfa, que em puro canto relata tudo o que virá depois da viagem. Isso já. Cantava a bela ninfa, e com os acentos que pelos altos passos vão soando, com doce voz está subindo ao céu altos barões que estão por vir ao mundo. O canto e a representação culminam como num grande finale operático. Assim cantava a ninfa, e as outras todas, com sonoroso aplauso, vozes davam, com que festejam as alegres rodas que com tanto prazer celebravam. Ao longo do poema épico, existe uma presença contínua de vozes, movimentos, texturas, imagens e músicas. Interpreto esse movimento estético como a fala líquida de Camões. São ondas do novo encontro entre a Europa e a Ásia. Evocam transformação, profecia, desejo e erotismo, impulsionando o movimento da narrativa histórica a partir de um mundo submerso no mar dos Lusíadas e na sonoridade dos Lusíadas. É nessas cenas e episódios que o elemento úmido oculta as múltiplas e contraditórias formas de amor e do desejo
eros e thanatos, líquido e sólido, perda e inquietante, e a promessa sedutora da unidade e plenitude. O fluxo entre esses elementos contribui para a dialética comeniana das contradições, para o desconcerto do mundo, num supremo contraste barroco. Haverá contraste maior do que o Eros reclusado na figura de Adamastor, ameaçando a viagem, ou no erotismo livre concedido por Vênus e as ninfas, que a culmina? O mundo oceânico, caminhando em um espaço liminar em fluxo entre um mundo e outro, entre a Europa e a Ásia, entre a narração histórica e seu significado poético. Nesse mundo, o som das ondas que transportam os marinheiros e fazem avançar a viagem histórica fala igualmente numa linguagem estética. O fluir da existência, a fala líquida, como uma poética, vindo das entranhas do profundo oceano, uma frase do canto nono, acompanha e muitas vezes sobrepõe-se à exposição. O nosso interesse maior aqui é nas subcorrentes poéticas que comunicam o inefável, a inquietação e o desassossego, os desejos subliminares, as demandas e os ideais que são a fonte da história e da poesia, descoberta na sua linguagem simbólica e oceânica de movimento e de pressentimento. Monsaide, a figura que recebe Vasco da Gama na Índia, a figura de Monsaide percebe a mão do destino na chegada da frota à costa Malabar. Ups, não é assim. Que destino tão grande, ou que ventura vos trouxe a cometer tal caminho? E o Samorim levanta a mesma dúvida quando questiona a Gama. Que rei de espera última, alongada rei, o senhor de insânia desmedida, há de vir cometer com nãos e frotas tão incertas viagens e remotas. Os subcorrentes de 4 rios, o Tejo e o Mondego em Portugal, o Ganges e o Indo na Índia, movimentam-se no encontro onírico da história, do tempo e do desejo. Camões invoca as ninfas do Tejo e do Mondego para a sua proteção na árdua viagem. Mas, ó cego eu, que cometo insano e temerário, sem voz, ninfas do Tejo e do Mondego, por caminho tão árduo, longo e vário. Enquanto 2 ancianos, saindo da água, aparecem no sonho de Dom Manuel na forma dos rios Ganges e Indo, cuja fonte se encontra em terra celeste. As suas vozes são as principais forças dando forma à realidade, na qual abrem brechas e desenham novas topografias. A linguagem subliminar dos rios que une Portugal com a Índia simbolicamente antes da viagem. As ninfas do Tejo precedem as do Oceano Índico. Por exemplo, cito Dores, que todo mundo de ninfas povoara. E no sonho de Dom Manuel, o Tejo se transforma no Ganges e no Indo. A pátria é dessa maneira transportada simbolicamente para fluir encantado dos espíritos rios e para a fonte e o locus do paraíso terrestre. Os sons oceânicos tornam-se expressivos do efêmero e do inefável numa linguagem que o compositor Claude Debussy viria a traduzir nos seus 3 esquisses sinfoniques, conhecidos como La Mer. Trata-se de uma linguagem que abre correntes invisíveis e toca nas suas ondulações os pensamentos e as emoções humanos mais profundos. No soneto O Solsticide Voyager, publicado em Poésie em 1899, Stéphane Mallarmé evoca a viagem de Vasco da Gama, marinheiro solitário. A vastidão do oceano leva as suas esperanças e os sonhos a proporções universais e cósmicas,
enquanto o seu mistério e a sua profundidade escondem segredos míticos e históricos. Contemplar o mar é contemplar o infinito, o não acabado, de tudo que vai chegar a ser ou que se anseia por plenitude. Se os cantos das aves voando acima do mastro são presságios da utopia, para além do horizonte há sempre o espaço misterioso e temido da viagem, como escreveu Jacinto do Prado Coelho, as naus transformam-se em aves, as velas em asas, o mar em prata. Da imagem camoniana das inquietas ondas, emerge uma voz e uma linguagem que fazem transbordar correntes arquetípicos do amor e do desejo. Esses instantes de fala líquida, comparáveis ao conceito de écrire l'instant de Roland Barthes, situam-se no pressentimento do movimento expressivo e sintetizam o drama humano, na repetição rítmica do tom do pensamento do tempo na expressão de Ezra Pound. Simbolizam a misteriosa totalidade do mundo, bem como a aventura do autoconhecimento. O significado essencial da onda, enquanto forma, nasce dessa tensão. É aí que Fernando Pessoa encontra o desassossego de uma civilização e pergunta: que inquietação do fundo nos soergue? Ao escutar as vozes das ondas do mar oceânico, é que começamos a compreender a transformação produzida pela viagem por mares desconhecidos, incorporada à expressão poética camoniana. Pessoa captou perfeitamente a apreensão subliminar de um futuro desconhecido, nacional ou existencial, ao usar apenas 3 verbos simples e diretos. Nós, Portugal, o poder ser, o desejar, poder querer. Sintetiza, assim, aquilo que Camões, poeta do mar, dramatizou no seu grande oratório de fala líquida. Muito obrigado por essa atenção. Okay.